convidar o Dr. Leandro Junqueira, nosso amigo, cirurgião plástico, hoje está em Dubai, é responsável pela maior clínica de cirurgia plástica e procedimentos para a beleza de Dubai, e é um irmão que teve uma das conversões ou uma das experiências e das mudanças de atitude de vida das mais surpreendentes que eu já presenciei. E então é com muita alegria que eu recebo para partilhar um pouquinho conosco hoje. Aplauda Jesus pela vida dele. Obrigado, querido. Deus é bom, amém? É sempre uma alegria muito grande estar aqui. Alguns irmãos já puderam, o ano passado já puderam assistir o tempo que nós passamos juntos aqui, mas eu sempre tenho muita satisfação e uma alegria muito grande de estar aqui hoje, né? Principalmente porque, como o Marcos falou, quando eu vim para Jesus, eu ia na igreja todos os dias. E o Eagles era parte dessa rotina, né? Eu ia por 4 meses, eu fui na igreja quase que diariamente. E eu não me importava aonde era essa igreja. Às vezes eu estava dirigindo meu carro, eu parava e eu entrava na igreja e o Espírito Santo falava comigo. Mas o Eagles, ele sempre estava na minha agenda às terças-feiras, a cada 15 dias. E é muito interessante porque ocorreu o meu processo, a minha transformação, né? E aí o Senhor me mandou para um país árabe, no Oriente Médio, como cirurgião plástico, como responsável, sim, por uma grande clínica. Nós somos ligados a um hospital. A nossa empresa hoje, ela é a empresa número 1 em produtos anti-envelhecimento nos Estados Unidos. Nós estamos em mais de 150 países. Nos Estados Unidos nós somos número 1. Em Dubai nós somos número 1. E é claro, assim, produtos anti-envelhecimento para a pele, né? Nós tratamos praticamente todos os tipos de pele, com todos os tipos de problema. E Deus me colocou lá. A princípio foi muito difícil, porque eu sou cirurgião plástico, eu não sou dermatologista, mas Deus sabe como fazer as coisas, né? Então Ele me colocou lá. E eu tinha um outro pormenor também, que eu nunca tinha sido empregado de alguém. Eu sempre trabalhei por mim mesmo. Antes de eu terminar a minha residência em cirurgia plástica, que foram 5 anos, antes de eu terminar, eu já tinha a minha primeira clínica. Então eu nunca tinha trabalhado para ninguém, né? E Deus me colocou lá para aprender, né? Para ver como que é a gente se submeter à autoridade, a gente fazer parte de um time que não é só você, e a gente também saber que tem várias razões de você estar num determinado lugar. E a principal razão é que Deus quer que você esteja lá, né? Então eu tive que aprender essas coisas. Não foi fácil. Hoje, graças a Deus, é bem mais fácil. Porque acho que quando a gente entende a palavra, quando a gente passa a viver isso, tudo fica mais fácil, né? Então, quando eu entendi que Ele queria me colocar lá para me ensinar muitas coisas e para que as pessoas vissem a luz, o sal, né, do Espírito Santo através de mim naquele lugar, quando eu entendi isso, mudou muita coisa. Portas se abriram. A maioria do pessoal hoje, quando eu entrei na clínica, nós éramos em torno de 10, hoje nós somos em torno de 40. Éramos somente eu de médico, hoje nós somos em 4,
Nós temos quase 10 enfermeiras, temos uma equipe de vendas que fica localizada lá e temos uma recepção muito grande também e um pessoal que faz a conexão de dentro da recepção e da área de vendas ali para dentro da clínica, e mais a gerência, o financeiro, então, fora o pessoal que visita os médicos. Se for para a gente contar tudo hoje, a nossa empresa hoje já está em quase 100 pessoas, sendo que na época, quando nós começamos, nós estávamos somente em 15, contando um pouco desse pessoal já que estava visitando outros médicos, né? Desse pessoal todo, vamos considerar aí 40 que trabalham na clínica. Quando eu cheguei lá, somente nós somos conhecidos no mundo árabe, lá fora, nós somos conhecidos como nascidos de novo. Nós somos, em inglês, se chama born again, né? Nós somos nascidos de novo. Nós não somos crentes, nós não somos evangélicos, nós somos de uma denominação cristã conhecida como nascidos de novo. Então, quando eu cheguei na clínica, só tinha a menina do financeiro e eu, que éramos nascidos de novo. Então, hoje, contando dessas 40 pessoas, talvez 35 se converteram. Num espaço aí de 4 anos. Então, toda a glória seja dada a Jesus, né, o nosso Senhor, porque Ele é bom, é Ele que convence, mas porque Deus nos tocou, nos preparou para que estivéssemos lá, né? E eu creio que isso se aplica a cada um de nós aqui, a cada um de nós. Nós temos que entender uma coisa muito clara e que às vezes a gente reluta em aceitar, talvez pela nossa própria formação, talvez pela nossa própria educação ou maneira de pensar, mas o que eu vou te falar agora é uma grande verdade. O nosso Deus Pai, o nosso Criador, Ele é um grande empresário. Ele é um homem de negócios. Quando Ele criou Adão, Adão não era pastor, Adão não era profeta, Adão não era evangelista, Adão era um empresário. Adão era um administrador, porque Deus falou: Adão, olha, a terra está aqui, cuida, multiplica e enche a terra. Quem que faz isso? É o empresário, é o administrador. Apesar dos dons, Adão ter o profético, ter o pastorado, ter tudo dentro dele, mas o que o Senhor Deus falou para ele quando acabou de criá-lo foi isso. O nosso Deus Pai é um homem de negócios. Se na hora que você sair daqui hoje, você for para casa, você fizer um estudo das parábolas de Jesus, você vai ver, você é econômico agora. Você vai ver que 70% das parábolas de Jesus, Ele está falando de negócios. Ele está o tempo todo falando de negócios. A primeira vez que Jesus, não primeiro, porque quando ele foi consagrado, ele era uma criança, um nenê, um bebê, mas quando ele foi aos 12 anos no templo, que ele ficou lá e que José e Maria esqueceram ele, se perderam dele, o que ele virou e falou para eles quando eles acharam ele? Não sabia que eu estava cuidando dos negócios do meu pai? Com 12 anos de idade. Então nós temos que entender, nós temos que viver isso, que o nosso Deus, sim, Ele é um Deus Pai maravilhoso, Ele é um Deus Pai criador, misericordioso, um Pai de amor, mas que também é um homem de negócios. E como filhos de um homem de negócios, nós somos responsáveis pelos negócios dele, que ele nos põe nas mãos.
O presidente da empresa que eu trabalho, um dia, ele conversando comigo, ele olhou nos meus olhos, numa conversa um tanto quanto rude. Eu falei para ele, falei, querido, você me desculpa, mas eu trabalho para o dono dessa empresa. E é a ele que eu sirvo, que foi ele que me pôs aqui. E ele entendeu a mensagem. E hoje ele é um grande amigo meu. Ele sabe que ele confia em mim, porque eu não deixo de cumprir o meu horário, ou eu deixo de fazer alguma coisa errada porque tem alguém me vigiando ou não. Porque ele sabe que o meu chefe me vigia 24 horas por dia. Essa é uma estratégia poderosa para a sua vida. Não somente na sua família, mas no seu negócio. Aonde você está. Você entender que aquele negócio não pertence a você. Pertence a ele. Pertence a ele. Então é por isso que a empresa está crescendo. Na verdade, Dubai não é a capital dos Emirados Árabes. Dubai é a cidade mais conhecida. A capital é Abu Dhabi. A nossa empresa, ela já tinha, a matriz da nossa empresa nos Emirados Árabes é em Abu Dhabi. Está lá há 18 anos. A capital, o lugar é mais rico que Dubai até. Está lá há 18 anos. Tem uma outra filial em Sharjah, que é na cidade ao lado, há 15 anos. E nós somos a caçula, nós temos somente 4 anos. Só que em Abu Dhabi nós temos 3 médicos e outros profissionais. Em Sharjah nós temos 2 médicos e outros profissionais. Quando eu falo profissionais, eu falo por exemplo, pessoal que só trabalha com laser, ou que faz estética. Um dia o chefe virou para mim e falou assim: doutor, me explica uma coisa. Eu falei, pois não. Por que aqui na nossa clínica, hoje, nós vendemos assim em termos de procedimentos e em termos de produtos, nós produzimos aqui, só nós aqui produzimos a soma da matriz e da filial, né? Vou repetir, nós vendemos a soma da matriz com a filial e com muito menos problema. Por que isso? Como que isso é possível? Os irmãos estão no mercado de trabalho, vocês sabem que quanto mais você vende, quanto mais você produz, maior a possibilidade, a probabilidade de você ter complicação, tá certo? Agora lá é o inverso, quanto mais a gente vende, menos problema nós temos. Ele ficou doido, ele me chamou na mesa e falou: doutor, senta aqui. O senhor está aqui desde o começo? Eu não estou aqui desde o começo, eu já cheguei com um bonde andando, mas eu preciso entender isso aqui. O que está acontecendo? Por que aqui é desse jeito? E aí eu falei para ele quem era o dono da empresa. E aí eu falei para ele que as enfermeiras que se converteram lá, elas oram por aquele lugar. Elas glorificam a Deus pela oportunidade de emprego. Porque é comum para a gente, quando a gente, antes de ter um emprego, eu preciso de um emprego, tal. Aí começou a trabalhar, tudo bem, uma bênção, passou um tempo, já começa a relaxar. Dali a pouco, esse emprego não está dando, não está legal, né? E aí começa a murmurar, e vai, e acaba, né? aquela paixão, aquele amor pelo trabalho. E aí você vai diante do Senhor com que cara? Você pediu um emprego, Ele deu um emprego para você, e depois de um tempo você está reclamando, né? Então a gente trabalha muito isso lá, na cabeça do nosso time, né? Porque a importância da gente estar sempre glorificando a Deus e entendendo que nós não estamos lá para trabalhar para nós. Nós estamos lá para trabalhar para Ele, porque Ele está cuidando da gente, Ele está provendo na nossa vida, Ele está transformando as pessoas ao nosso redor, né? Eu queria só falar um pouquinho
devido muito ao que nós recebemos aqui no Eagles, porque, queridos, eu não sei há quanto tempo vocês frequentam esse ministério, mas tem uma unção específica aqui. Tem uma unção específica. Se você que é empresário, você já está recebendo essa unção para o empresariado, para melhorar o teu negócio. Se você é funcionário, o Senhor vai te capacitar, talvez se você não tiver o seu negócio, mas que você seja bem sucedido, que você seja um bom funcionário. Essa unção está nesse lugar. Não são muitos lugares que tem dessa unção. Devido a muito dessa unção que nós recebemos aqui nesse ministério, nós fomos para Dubai e, pela graça e misericórdia de Deus, nós estamos montando um ministério que já existe já há alguns anos, 3 ou 4 anos, e que agora nós estamos tentando colocar no papel, porque num país muçulmano não existe no governo o que nós queremos implantar. Nós queremos implantar uma associação cristã, mas num país muçulmano esse termo não existe, não é permitido por lei. Então nós estamos trabalhando num formato para que essa associação cristã ela exista já no papel, porque ela já existe já, né, como ministério, mas ainda, no papel ela ainda não está legalizada. E essa chama Dubai Christian Business Association, né, uma associação cristã em Dubai, uma associação cristã de negócios. E ela tem 6, é como se fossem 6 ramos principais. Eu já pude compartilhar com você, Marcos, a respeito, e eu queria estender o convite para que nós já somos parceiros, mas também que nós pudéssemos orar no sentido de talvez a gente fidelizar os membros, né? Porque ser membro de um ministério como esse é poderosíssimo. Então, às vezes, eu sei que o Eagles, muita gente vem, bebe, vai embora e a gente nunca mais vê, não tem mais notícia. Dubai é assim também, né? Mas o que a gente tem visto, os irmãos sendo abençoados lá, de uma forma tremenda, e a gente dando um segmento com eles, né, tem sido poderosíssimo. Então, esses 6 braços seriam braços que se comunicam através de uma diretoria única, que tem um braço, por exemplo, só de oração, que é um braço de intercessão, né? Então, para todo membro, quando ele entra, ou a empresa dele que entra fazendo parte da associação, automaticamente o nome dele já aparece na tela com os alvos de oração que ele precisa, e os intercessores vão estar orando, vão estar abençoando aquela situação, né? Nós fazemos como vocês fazem também, de visitar as empresas, né? Nós fazemos, isso é uma outra parte, mas então o primeiro braço seria a intercessão, depois um braço de eventos, como esse que nós temos aqui, ou jantares, ou então grandes eventos, como trazer grandes adoradores na cidade, que já começamos a fazer. Tem um braço também de ensino, que nós vamos começar, não somos nós que vamos ministrar, não é um ministério que vai pertencer a nós, mas nós temos, por exemplo, um ministério lá que oferece um curso de teologia, e que já está conectado a nós, então nós vamos começar a oferecer o curso de teologia num país muçulmano, para quem tiver interesse. Então é o terceiro braço, um braço de ensino. Também nesse de ensino oferecer um curso técnico, né? Computação, inglês, o próprio árabe para quem precisa. Um outro braço que é um braço de conexões, porque lá nós temos gente do mundo todo, nós conhecemos missões em vários países, conhecemos missões na África, na Ásia, na própria Europa, missões sérias que precisam de investidores. Então, é um departamento que é um departamento de conexões, né, que vai conectar o investidor à missão que precisa, né?
E que ao mesmo tempo, esse investidor, às vezes, ele tem uma oportunidade de emprego, e nós vamos então colocar também em contato quem precisa do emprego para quem também está oferecendo. Nós vamos conectar. E tem uma função de estar envolvido no social, né? Que nós já fazemos o trabalho em Quiche, da ilha no Irã. Tem um campo de trabalho imenso lá em Dubai. É um campo de trabalhadores com 150 mil trabalhadores da construção civil, e que eles dividem o beliche. Dividir o beliche é assim, não é dormir junto. Enquanto um trabalha, o outro dorme. Aí esse aqui vai trabalhar, o que estava trabalhando vem e dorme, né? Então tem um campo de trabalho lá de 150 mil pessoas que nós somos ligados e a gente presta uma ajuda social para eles. E o último é um ministério de consultoria, que é o que o Eagles já faz, e que visita as empresas, né? Porque às vezes até é um homem cristão, ele tem uma empresa e ele quer implantar na empresa um perfil cristão, ele não sabe o que fazer. Então nós estamos começando a oferecer uma consultoria que vai até lá e que vai oferecer todo tipo de ajuda, né, para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Por que eu estou falando isso? A importância talvez de fidelizar o membro, né, porque você passa a receber todos os benefícios que esse ministério está plantando, né, você passa a colher também. É uma coisa muito poderosa. Então, se você é parte aqui do Eagles, venha, assim, interaja, esteja sempre conectado, porque você também vai receber no que está sendo plantado aqui. Tem uma unção poderosa sobre esse ministério. Eu queria só falar algumas coisas, algumas dicas, né, de algumas coisas que nós temos aprendido. Então, uma delas é o seguinte: quem que você escolhe para fazer parte do seu time? Se você está no RH, se você tem a oportunidade de convidar alguém para ser parte do seu time, ou pela capacidade dele, ou pela amizade que você tem, quem que você escolhe para ser parte do seu time? Você escolhe alguém para ser parte do seu time que está inferior a você, ou você escolhe alguém que está do mesmo nível que você, ou até superior? Quem que você escolhe? É muito interessante porque às vezes a gente fica com medo, a carne é fraca, e a gente tem receio, às vezes, de trazer alguém para o time e que vai te superar, né? Às vezes é mais fácil a gente estar ligado com alguém que é um pouquinho inferior que a gente pode manipular, a gente pode, não, dali não vai sair muito, eu preciso ele mais como um trabalhador braçal. Mas eu quero te dizer, irmãos, passe a procurar gente do seu time que é no mínimo do seu nível, se possível de um nível mais elevado que o seu, porque essa pessoa vai trazer soluções para você. Ela vai ajudar você a resolver aqueles problemas difíceis, que às vezes você passou um tempão lá pensando aquilo lá, mas quando você olha o seu time, está tudo abaixo de você, ninguém vai trazer uma solução para você. Mas se você tem alguém do teu lado, do seu nível, ou mais elevado até que você, não tenha medo. Não tenha medo, sabe por quê? Porque nós estamos aqui para promover. Nós estamos aqui para promover. Nosso Pai cuida de nós, já morreu por nós na cruz. Nosso Pai cuida de nós. Nós temos que promover outras pessoas. Você sabe por que o cristianismo é tão ativo até hoje, mesmo o maior líder cristão ter falecido na cruz há 2.000 anos atrás? Você sabe por que o cristianismo é tão ativo? Porque Jesus foi mestre também em desenvolver líderes. Ele não ficava pensando somente em liderados. Ele pregava para 5.000, para 15.000,
Mas dentro desses ele tinha os 12, dentro dos 12 ele tinha 3, e dentro desses 3 ele tinha 1. Porque ele focava. Ele tinha interesse em levantar líderes. Eu sei que na posição que você está lá, você lidera. Porque você é um povo de Deus. Você lidera. Então, nós temos que promover líderes aonde quer que nós vamos. Nós precisamos levantar líderes. O mundo hoje está como está porque não tem líder. A gente fica até um pouco apreensivo porque eu acho que está um tempo muito bom para o anticristo vir. Porque há anos na história não se tem esse gap, esse intervalo. Antes era os Estados Unidos, era a Rússia. No começo do século era o turco otomano. Mas hoje quem que é o líder mais temido? Nem o louco do Irã lá, o presidente que era meu vizinho, já não está mais lá. Então nós precisamos levantar alguns líderes. Olha para cima. Pega gente que está para trabalhar, para fazer parte do seu time, que vem acrescentar. A outra coisa é o seguinte. Eu quero falar de fracasso. Eu não sei de vocês, mas quem conheceu o fracasso sabe do que eu estou falando. Eu já fui fracassado. E não somente em uma área. Mas eu aprendi uma lição. Eu aprendi que em Cristo eu sou mais que vencedor. E todas as coisas se fizeram novas. Amém? Só que o fracasso, às vezes, o povo aplica de uma forma errada porque não conhece. Porque, na verdade, o fracasso, ele se aplica a uma situação, não é a uma pessoa. Não é a uma pessoa. Não é porque aquele projeto lá fracassou que você é um fracassado. Não é porque na família aquele relacionamento fracassou que você é um fracassado. O fracasso se aplica àquela determinada situação, mas não se aplica a você. Porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E todo dia é um novo dia, é um dia de começo, é um recomeço. Porque o nosso Pai é um homem de negócios e Ele sempre tem um negócio novo para você. Por isso que as misericórdias se renovam pela manhã. Toda manhã. E é por isso que os cobradores batem na porta de manhã. Que já é para querer beber daquela misericórdia que renovou ali mesmo. Mas ele é um falido, ele é um fracassado, não somos nós. Amém? Queridos, obrigado. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo carinho. Um beijo no coração. Quem tiver a oportunidade de estar em contato com a gente, ou através do Face, ou quem tiver meu e-mail, ou estiver passando pelo Oriente Médio, dá um alô para a gente. Tá bom, queridos? Obrigado, Deus abençoe, viu?